Olá, sejam todos bem-vindos ao Mega Evento Nutrição 2021, promovido pela Nutrição em Pauta com o apoio da Tate Online. Esta mesa redonda, cujo tema é Estratégias Nutricionais Tradicionais e Promissoras no Diabetes, será iniciada com esta palestra sobre as estratégias nutricionais no diabetes, apresentada por mim, Verônica da Silva Bandeira, e irei falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu sou mestre em Ciência dos Alimentos pela Universidade de São Paulo. Há 6 anos eu já atuo em consultório com foco clínico em doenças crônicas não transmissíveis. Também sou nutricionista intensivista do Hospital Geral de Guanambi. Para quem não conhece, Guanambi é uma cidade do interior da Bahia, assim também como o Hospital Municipal de Caetité, uma cidade vizinha a este hospital. Esse Hospital Geral de Guanambi, ele tem uma demanda muito grande, atendendo 37 cidades da região. E também sou professora universitária do curso de nutrição. A UniFG é um centro universitário que recebeu nota máxima pelo MEC dentre as universidades daqui do sudoeste da Bahia. A nossa agenda de hoje ela é dividida em 4 blocos. Primeiro, eu vou estar falando sobre a definição e a epidemiologia do diabetes. Depois, a gente vai falar sobre a fisiopatologia, de uma forma mais breve. Aspectos clínicos do diabetes em relação às causas e complicações. E, por fim, as estratégias nutricionais para o manejo do diabetes. A definição em relação ao diabetes foi baseada na Associação Americana de Diabetes, assim também como na Sociedade Brasileira do Diabetes, né, 2 órgãos extremamente conceituados, colocam que é uma doença crônica complexa que consiste em um distúrbio metabólico caracterizado pela hiperglicemia persistente, decorrente da deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou de ambos os mecanismos. Em relação ao diabetes, ele pode ser estratificado em vários tipos, sendo o primeiro tipo 1, que é quando o pâncreas ele é incapaz de produzir a insulina. No caso do tipo 2, já o pâncreas ele produz a insulina, porém não é suficiente, ou quando o organismo ele não usa essa insulina com eficiência, né, mesmo que ela é produzida. No caso do diabetes gestacional, ele ocorre apenas no período da gravidez. E o outro tipo de diabetes é o monogênico, que é conhecido como diabetes MOD. Ele tem vários tipos, tipo 1, 2. E o que é esse diabetes? Ele é raro, é um defeito genético na função das células beta e ele pode ser causado numa menor prevalência na população. Existem outros tipos de diabetes, como diabetes secundários, há endocrinopatias, há medicações, há infecções. Porém, os mais estudados, que são considerados os principais, né, pela literatura, é o diabetes tipo 1 e tipo 2. Em relação ao diabetes tipo 1, é um diabetes que nós não temos como prevenir, né? Os casos eles ficam entre 5 a 10% da população e o público mais afetado são as crianças e adolescentes, o público infanto-juvenil. E infelizmente ainda a gente não conhece os fatores de risco, né, em relação ao que leva o indivíduo a ter o diabetes tipo 1. Já o tipo 2 é o contrário, ele é um diabetes que pode ser prevenível, ele afeta a maioria, né, da população, é uma alta prevalência de 90 a 95% dos indivíduos, e existem sim fatores de risco que vão ser mencionados mais para frente, quando a gente for falar sobre a fisiopatologia do diabetes. Em relação à epidemiologia mundial do diabetes, observa-se pela Federação Internacional do Diabetes, em 2019, fizeram um levantamento de que casos de indivíduos com diabetes em todo o mundo foram de 463 milhões de pessoas. Sendo que eles estimaram para os anos seguintes
578 milhões de pessoas em 2030 e 700 milhões de pessoas em 2045. São estimativas, né, bem altas. E o que foi interessante é que uma população entre 20 e 79 anos, a prevalência de indivíduos com diabetes foi no público masculino. Em relação aos idosos, acima de 65 anos, os resultados mostraram em 2019 de que quase 136 milhões de indivíduos apresentaram diabetes mellitus. Já em relação ao Brasil, observa-se que em 2019 foram 16,8 milhões de pessoas com diabetes. Em 2030 e 2045 foram as projeções feitas, né, pelo mesmo órgão, de que 21,5 milhões de pessoas podem ter diabetes, assim como 26 milhões de pessoas em 2045, dentre os públicos, né, masculino e feminino, com as idades entre 20 e 79 anos, colocando o Brasil como o quinto país no ranking mundial de indivíduos com diabetes, ficando atrás apenas da China, Índia, Estados Unidos e o Paquistão. E isso reflete, infelizmente, né, nos gastos para o tratamento de saúde dessa doença, que são gastos extremamente elevados. Ainda se tratando da epidemiologia do diabetes no Brasil, é bem interessante os dados desta tabela, porque mostra a taxa de mortalidade por diabetes a cada 100 mil habitantes de acordo com a região do Brasil. Foram dados que foram coletados em 2017, mas eles só foram publicados em 2019 pelo DataSUS. E o que a gente consegue observar? Que quanto mais avança a idade, mais tem indivíduos com diabetes, e que esses indivíduos têm maior taxa de mortalidade quanto mais avança a idade. E o que é interessante é que na região Nordeste se mostraram os casos de maior taxa, né? E isso, né, de acordo à literatura, eles falam que pode ser, né, não é certeza, mas o que eles hipotetizam é que nesta região há uma maior carência de recursos em relação aos tratamentos de saúde. Em relação à fisiopatologia do diabetes, né, para a gente entender e chegar à parte do desenvolver da doença, nós temos que entender quais são os fatores de risco. Lembrando que, para fator de risco, esse indivíduo ele tem que apresentar mais de um fator. E aí ele pode ser que tenha um fator de risco aumentado para o diabetes tipo 2. Um dos primeiros que são investigados é a questão do histórico familiar, se existem parentes próximos que têm a doença já diagnosticada, ou indivíduos que estejam com mais de 45 anos e com avançada idade, né? Quanto maior a idade, mais ele pode ter essa propensão de apresentar a doença, ou até mesmo pessoas sedentárias que têm inatividade física ou apresentam pré-diabetes, e são obesos principalmente, pode levar sim ao diabetes tipo 2, e também mulheres que tiveram, né, diabetes gestacional na gestação, na gravidez, né, melhor dizendo, elas podem apresentar, né, com avançada idade e ter uma probabilidade de ter o diabetes tipo 2 futuramente. Indivíduos que têm um desbalanço no perfil lipídico, especificamente no colesterol HDL, quando ele é menor do que 35 miligramas por decilitro, e quando ele apresenta um triglicerídeos maior do que 250 miligramas por decilitro. Ele pode ter sim uma probabilidade de desenvolver a doença, assim como pessoas com histórico de doenças cardiovasculares, né? Pessoas hipertensas, elas têm uma maior probabilidade de ter o diabetes tipo 2. Assim também como a raça e a etnia, ela tem muito a ver em relação ao fator de risco, ao desenvolvimento da doença. E, por fim, o excesso de álcool, né? As pessoas que consomem bebida alcoólica de forma excessiva, elas podem sim ter um fator de risco para desenvolver o diabetes tipo 2. Então, para a gente entender em relação à fisiopatologia no diabetes, ela tem que apresentar mais de um fator de risco, e isso faz com que o indivíduo possa ter uma disfunção nas células beta e a resistência à insulina, porque normalmente o que acontece? O fígado ele capta a glicose
E o tecido adiposo, eles fazem a metabolização para que não ocorra uma hiperglicemia no organismo. Se ocorrer uma disfunção das células beta, o que acontece? O fígado, ao aumento da produção de insulina mediada por glicose, assim como o tecido adiposo e o músculo esquelético, faz com que haja uma diminuição da absorção dessa glicose mediada por insulina. Então, eles não conseguem mais captar nem o tecido adiposo, nem o músculo esquelético, ocasionando excesso de glicemia na corrente sanguínea, ou seja, uma hiperglicemia, consequentemente levando ao diabetes do tipo 2. As complicações do diabetes, elas são graves, né? Quando o indivíduo ele tem um diagnóstico de diabetes, né, do tipo 2, o interessante para o tratamento é para que ele não tenha complicações, então o objetivo maior é exatamente esse, porque as complicações elas podem ser de duas formas. Elas podem ser macrovasculares, que são relacionadas às complicações, às doenças cardiovasculares, e elas podem ser complicações microvasculares, que no caso pode afetar os rins, a retina, a afetar o cérebro, que no caso, quando se afeta os rins, pode ser chamada de nefropatia diabética, quando os olhos, a retinopatia diabética, e quando o sistema nervoso, neuropatia diabética. Como também lesões profundas no membro inferior, né? Que no caso é o pé. Essa lesão ela pode afetar o indivíduo com diabetes, levando até o pé diabético a uma amputação. Essas complicações, elas são bem sérias, por isso que foi feito, né, encontra-se vários estudos na literatura em relação às complicações, e eu achei bem interessante esse estudo, porque foi um estudo bem robusto, um estudo feito com uma população bem grande, no total de 66.726 indivíduos com diabetes. Ele durou 24 semanas, é um estudo observacional, com essa amostra bem extensa. Eles mostraram nessa tabela de que indivíduos com complicações macrovasculares mostraram no total 27,2% da população apresentaram essas complicações. Em relação às complicações microvasculares, mais do que 50% da população estudada apresentaram essas complicações. E o que nos interessa é em relação aqui, né, a América Latina, onde o Brasil ele está, né, compondo esse estudo, e os dados mostraram, não diferente dos outros, né, com exceção da Rússia, que mostraram resultados muito maiores, mas não diferente dos outros, de que em todas as regiões os pacientes apresentaram baixo controle glicêmico, e esse descontrole ele foi totalmente relacionado com as complicações tanto micro quanto macrovasculares. Ou seja, o objetivo maior do tratamento do indivíduo com diabetes, principalmente do tipo 2, é evitar complicações micro e macrovasculares. Mediante a isso, as estratégias nutricionais para manejar esse paciente com diabetes, elas são extremamente importantes. Por isso, órgãos importantes como a Associação Americana do Diabetes, a Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira do Diabetes, eles possuem estratégias nutricionais das quais podem promover esse controle glicêmico para evitar essas complicações. No caso da Sociedade Brasileira de Diabetes, a associação, melhor dizendo, ela tem uma estratégia chamada Prato Saudável, que vai ser apresentada mais para frente. A Sociedade Brasileira do Diabetes, ela possui duas estratégias bem interessantes, que é a contagem de carboidrato e uma dieta low carb, e a Organização Mundial da Saúde, ela apenas cita recomendações gerais em relação a isso, que nos dá suporte para elaborar planos dietéticos em relação a essas recomendações. As estratégias nutricionais da ADA, Associação Americana de Diabetes, ela mostra que não há uma porcentagem ideal de calorias, de carboidrato, proteína e gorduras para pessoas com diabetes. Eles preconizam que a distribuição de macronutrientes, que no caso foram os que citei agora, é que
deve ser baseado numa alimentação individualizada, né, de acordo com os padrões atuais. E que devemos trocar bebidas açucaradas por água e pessoas com hipertensão diminuir o consumo de sódio. Lembrando que o sódio não está presente somente no sal, mas principalmente em produtos industrializados. Podemos observar nos rótulos que há uma quantidade bem alta de sódio, por isso que deve ter essa atenção. Ainda esse órgão, né, a ADA, ela apresenta uma estratégia interessante, que é o prato saudável. Eles falam da seguinte forma, que o prato saudável, ele deve ser dividido, o indivíduo vai, na hora que for porcionar a sua comida no prato, ele tem que dividir em 3 partes. A primeira parte, que quer dizer 50%, né, do prato, tem que ser de vegetais que não possuem amido. Ou seja, todos os outros tipos de vegetais que não são, que não dispõem de amido. No caso, 25% da porção, né, do prato tem que ser de carboidratos naturais, ou seja, pode ser aqueles com amido e também as frutas, né, que compõem, né, o prato saudável, e os outros 25% de proteína animal, sendo qualquer tipo de proteína, peixes, frango, carne, bovina, suína, ovos, e coloca também como estratégia que para beber a melhor opção é a água, ou uma bebida sem caloria. Esse prato saudável é bem interessante, é uma forma didática de se trabalhar com a população, principalmente aquela população analfabeta, que não dispõe de muito conhecimento. Então, a gente vai trabalhar de uma forma mais visual para que aquela população, nós consigamos encontrar um controle glicêmico de uma forma que ela consiga entender, que não seja de difícil acesso. Em relação às estratégias nutricionais da Sociedade Brasileira de Diabetes e da Organização Mundial da Saúde, eu coloquei as duas recomendações para a gente fazer uma comparação, né? E aí, essa tabela, ela mostra que a Sociedade Brasileira do Diabetes, ela pode ser o indivíduo que tem diabetes, o plano alimentar desse indivíduo, ele pode ser baseado nessas recomendações, que para carboidrato é entre 45% a 60% do plano alimentar, e quando o indivíduo ele tem o diabetes, de forma individualizada, eu consigo colocar um menor valor de carboidrato, que no caso a gente vai falar mais para frente, que é a dieta low carb. Já em relação à Organização Mundial da Saúde, eles preconizam valores um pouco mais diferenciados, entre 55% a 75% de carboidrato, esse plano alimentar ele pode ter, sendo que os açúcares livres têm que ser menor do que 10%. Em relação à gordura, a SBD, ela coloca que tem que ser o planejamento entre 20% e 35% do valor energético total do plano alimentar e que, de preferência, tem que ser de ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados, limitando-se aos saturados até 10% e tem que ser isento de gordura trans. O mesmo se dá em relação à gordura saturada, quando se trata da Organização Mundial da Saúde, mostrando que tem que ser menor do que 10%. Porém, em relação ao percentual de gordura, eles colocam um pouco menor, entre 15% e 30%. Já em relação à proteína, preconiza-se a Sociedade Brasileira do Diabetes entre 15% e 20% do VET, ao contrário da Organização Mundial da Saúde, que os valores também são menores, de 10% a 15%. A Organização Mundial da Saúde preconiza de que o sal ele precisa ser até 5 gramas por dia, não ultrapassando isso, e que os vegetais, a porção tem que ser em torno de 400 gramas no dia. Já a Sociedade Brasileira de Diabetes coloca que vitaminas e minerais seguem as recomendações da população sem diabetes. Em relação à fibra alimentar, no mínimo, para um indivíduo normal, tem que ser em torno de 14 gramas em 1.000 calorias, né, do planejamento dietético, e quando a pessoa tem o diabetes tipo 2, ela vai ser feito o planejamento com 20 gramas de fibra para a cada 1.000 quilocalorias nesse planejamento dietético.
Em relação a essa questão da alimentação, do padrão alimentar saudável, é interessante quando se for planejar um cardápio, uma dieta para um indivíduo, que esses alimentos que forem escolhidos sejam alimentos que tragam benefícios e resultados em relação ao indivíduo com diabetes, né? A doença que estamos, né, trabalhando no momento. E eu achei interessante esse estudo que mostra que intervenções na dieta, elas podem prevenir o diabetes tipo 2. Então, um estudo extremamente forte, com 60 revisões sistemáticas e meta-análises, que eles avaliaram os padrões alimentares e eles observaram, né, de acordo com a figura, a linha tracejada no meio mostra que os grupos de alimentos que estão antes da linha tracejada, eles aumentam, diminui o risco para o diabetes tipo 2, desculpa. Sendo eles os grãos integrais, as fibras, as frutas, laticínios com baixo teor de gordura, azeite de oliva, chocolate, café, são esses os alimentos que foram estudados que mostram os resultados. E a conclusão do estudo foi exatamente essa, reduzir o risco para o diabetes tipo 2. Então, todo o planejamento dietético, ele tem que ser baseado numa alimentação que ditamos de saudável. Assim, mais uma outra ferramenta da Sociedade Brasileira do Diabetes, que é a dieta low carb, ela mostra que as proporções para a definição da quantidade de carboidratos em uma dieta, né, no caso do Brasil, nós classificamos entre 26% e 45%, né, sendo que nessa tabela deixa bem claro como que é a distribuição em relação ao carboidrato e quando a gente pode denominar que essa dieta é uma dieta low carb. Quando é planejado menos de 26% até 45%, em torno de 130 gramas de carboidrato por dia, ela é denominada uma dieta low carb. Quando ela é muito low carb, é quando ela é menor do que 26% do plano alimentar. E é denominada uma dieta de muito baixo carboidrato, ou seja, também conhecida como dieta cetogênica, quando ela é menor do que 10% de carboidrato nesse planejamento dietético, ficando em torno de 20 a 50 gramas de carboidrato na dieta, ou seja, bem baixinho o carboidrato. Então, é uma estratégia nutricional para indivíduos que têm a doença. É interessante que esse estudo, ele mostrou exatamente isso, que intervenções dietéticas, elas podem prevenir o diabetes tipo 2 em indivíduos com alto risco para ter o diabetes. Então, assim, foi analisado vários tipos de dieta, mas chamando a atenção para a dieta low carb, mostrou que há uma melhora na sensibilidade à insulina. Então, eles concluem que todas as dietas, elas levaram a melhora da sensibilidade à insulina, que consequentemente previne o diabetes tipo 2 em pacientes com intolerância à glicose. Esse estudo, ele foi uma revisão baseada em ensaios clínicos randomizados, controlados, que o objetivo foi exatamente observar se essas intervenções dietéticas melhoravam ou não a sensibilidade à insulina nesses pacientes. E observamos que esses indivíduos tiveram essa conclusão. E por fim, a estratégia nutricional bem interessante é a contagem de carboidrato. Essa contagem de carboidrato, ela é baseada em vários estudos científicos. Há mais de 20 anos tem se estudado essa estratégia e ela se mostra bem efetiva, principalmente em uma população de indivíduos com diabetes do tipo 1. Eu printei exatamente a página do manual de contagem de carboidratos, vocês podem ter acesso, aqui vai o QR Code, vocês podem dar uma pausa na palestra e vocês acessarem a esse manual, é bem interessante. O indivíduo ele precisa sim de um acompanhamento nutricional, só que o manual ele é bem didático. Para vocês terem ideia, eles descrevem, né, o que é uma contagem de carboidrato. É uma estratégia nutricional que oferece à pessoa com diabetes maior flexibilidade em sua alimentação, de acordo com o seu estilo de vida, sendo que o objetivo exatamente da contagem é encontrar o equilíbrio entre a glicemia do indivíduo, a quantidade de carboidrato que ele come e a quantidade de insulina que ele usa.
Também pode se aplicar em indivíduos com diabetes tipo 2, porém, com maior cautela, porque como vai contar carboidrato, pode ser que esses indivíduos eles não façam escolhas alimentares tão saudáveis, podendo ingerir a quantidade correta de carboidrato, mas tendo opções alimentares não tão boas. Em relação a essa questão que eu estou falando do planejamento dietético, é bem interessante ter o acompanhamento por conta exatamente disso. E aí, esse acompanhamento dietético, ele tem que ser feito com um profissional especializado, né? Um nutricionista ou um nutrólogo que pode fazer esse planejamento. E esses profissionais, eles têm que priorizar os grupos de alimentos que auxiliam no controle glicêmico. Esse estudo mostrou exatamente isso, que o objetivo foi sintetizar o conhecimento sobre a relação da ingestão de 12 grandes grupos de alimentos e o risco de diabetes, né, tipo 2. É um estudo bem interessante, foi vários artigos que foram coletados de várias bases de dados, e no total eles coletaram 439 artigos. E aí eles fizeram, né, toda a triagem e observaram que 88 artigos, né, eles puderam mostrar resultados bem interessantes. Eles fizeram uma análise estatística de associação dos 12 grupos. Se vocês observarem, aqui na tela tem 11, só que aqui eu coloquei 2 grupos juntos, os das leguminosas e das nozes, então no total são 12, e eles fizeram uma análise que é chamada de dose-resposta. Os indivíduos, eles consumiam uma quantidade e aí eles mostravam a resposta em percentuais. O primeiro grupo são das carnes vermelhas, depois frutas, ovos, laticínios, os vegetais, os peixes, os grãos integrais, leguminosas e nozes, grãos refinados, carne processada e bebidas adoçadas com açúcar. E aí eu vou mostrar aqui exatamente os resultados, né, que foram mostrados no artigo. E em relação aos grãos integrais, o risco para o diabetes tipo 2 diminuiu em 25% quando esses indivíduos consumiam até 50 gramas de grãos no dia. Os estudos basearam entre 30 gramas a 50 gramas. Isso quer dizer que as pessoas consumiam entre 1 colher a 2 colheres de sopa no dia de grãos integrais. Eles não especificaram quais seriam os grãos, mas eu posso dar exemplos de grãos integrais. No caso, a chia, a linhaça, a quinoa, a aveia, são grãos integrais nos que podem sim diminuir o risco para o diabetes tipo 2. Ao contrário, né, os grãos refinados, indivíduos que consumiam entre 200 a 400 gramas de grãos refinados no dia, eles tinham o risco aumentado em até 14% para o diabetes tipo 2. Através do grão refinado, nós podemos fazer várias preparações, né? Quando a gente fala grãos refinados, são aqueles grãos que passam por um processo de refinamento. E aí ele tira a parte, né, da fibra daquele grão, tornando apenas a parte do amido. Então a absorção ela é muito maior, fazendo com que há um aumento do risco para o indivíduo ter essa doença. Por isso da diferença dos grãos integrais para os grãos refinados. Já em relação aos vegetais e às frutas, achei os resultados bem que similares. O risco de diabetes, ele diminuiu, no caso dos vegetais, 9% e das frutas em 10%, de acordo com a ingestão entre 200 a 300 gramas por dia. A recomendação da Organização Mundial da Saúde, vocês podem observar que, em relação aos vegetais, tem que consumir em torno de 400 gramas no dia. Observa-se que em 300 gramas no dia de vegetais já tem resultados satisfatórios em relação à prevenção do diabetes tipo 2. Ou seja, os estudos eles são feitos para a melhora de dados para o planejamento dietético em relação à prevenção e saúde. Em relação a ovos e laticínios, os ovos eles mostraram um aumento de 13%, né, de risco para o diabetes tipo 2. No caso, um indivíduo consumindo um ovo todos os dias, eles podem aumentar, né, até 13% esse risco.
Só que eu ressalto que no estudo não foi mencionado em relação a como foi essa preparação. Se foi o ovo frito, se foi cozido, se foi um ovo mexido, se foi misturado a algum outro tipo, né, de gordura. Então, infelizmente, esses dados, o que podemos observar é que esse ovo ele mostrou um aumento. Já os laticínios, eles mostraram que diminuiu o risco para o diabetes tipo 2 em 6%, sendo que a ingestão foi em torno de 400 a 600 gramas de laticínios. O que poderia ser isso? Um copo de leite ou iogurte, uma fatia de queijo ou outro derivado já conseguiria atingir essa quantidade de laticínio no dia. Em relação à carne processada e bebida adoçada com açúcar, foi dados que mostraram aumento do risco, né? Obviamente. Quanto à carne processada, em 30%, é um percentual bem alto, e esses indivíduos consumiam apenas 50%, 50 gramas, desculpa, de carne processada. O que seria? Ou a mortadela, ou salsicha, ou presunto, ou salame, né? Esse tipo de, vamos se dizer, embutidos. E o que poderia ser 2 fatias, né, de mortadela já poderia, né, levar diariamente, se o indivíduo consumir todos os dias, a um aumento de 30% no risco para o indivíduo ter diabetes. E em relação à bebida adoçada com açúcar, mostra a mesma faixa investigada, né, se vocês observarem do quadro ao lado, de que há um aumento do risco. O estudo não mostrou em relação ao percentual, mas que essa bebida com açúcar aumentava o risco para o diabetes tipo 2. E assim conclui-se que nesse estudo ficou bem claro que reduzindo carnes processadas, bebidas adoçadas com açúcar, né, o consumo de ovos diariamente e aumentando os grãos integrais, vegetais, frutas e laticínios, né, há uma prevenção do diabetes tipo 2. Assim, as considerações finais em relação, né, a toda essa apresentação, observamos que o diabetes é uma doença multifatorial, sim. O segundo ponto é que é evidente o crescimento progressivo de indivíduos com diabetes em todo o mundo e que o controle dos fatores de risco diminui as chances de complicações para o diabetes. E que, por fim, as estratégias nutricionais, elas objetivam o controle glicêmico de forma equilibrada e sem deficiências nutricionais. Quero agradecer a Nutrição em Pauta mais uma vez, ao mega evento de nutrição e ao apoio da Tate Online pela oportunidade. Podem entrar em contato se houver dúvidas. Muito obrigada.